Salve, salve família vascaína, sexta-feira, dia 16 de fevereiro de 2024, tá começando mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal, com os seguintes destaques. A briga entre a Federação Carioca e o Vasco, e o Cruz Maltino deu a sua resposta. Vamos conferir como ficou a tabela da Taça Guanabara após o fim da 8ª rodada. Botafogo pode usar time alternativo contra o Vasco no domingo, e os cruzamentos certos, uma arma forte do Vasco no ataque para vencer os adversários. Antes da gente ir para as informações, eu peço aquele like para dar uma força para o nosso trabalho. Se inscreva no canal, você que for novo por aqui. E bora falar de Vasco. A Federação Carioca do Rio de Janeiro teve, não tem outra palavra, né? A cara de pau de divulgar esse trecho aqui. Eu vou ler só um pedacinho. O relatório da empresa que julga lá a arbitragem do Campeonato Carioca, cujo trabalho é isento, independente e reconhecido internacionalmente, aponta 102 situações de atuação do árbitro no clássico Fluminense Vasco, com apenas um erro de baixo impacto, escanteio a favor do tricolor. Além disso, no final, o documento compara o resultado oficial e real da partida, sendo ambos 0-0, o que confirma que a arbitragem não interferiu, porque eles não sabem nem escrever, no placar. É essa a cara de pau da Federação Carioca, que teve apenas um erro na partida e que foi um escanteio para o Fluminense. É isso, né? A resposta do Vasco, o Vasco agradeceu a atenção da FERJ, mas disse que buscará outro caminho, inclusive exigindo que árbitros FIFA apitem os jogos do Cruz Maltino. Árbitros FIFA que não são garantia de uma boa arbitragem, mas são muito mais experientes que os árbitros da FERJ. Campeonato Carioca esse que são os clubes que indicam a arbitragem. Então tá aí, o Vasco vai indicar um árbitro FIFA, um árbitro bom para apitar as suas partidas. É uma guerra que eu vou estar do lado do Vasco até o final, porque eu tô vendo tudo que tá acontecendo entre FERJ e Vasco. A FERJ que tem lá os seus queridinhos, porque fecharam os pacotes de TV junto com ela. O Vasco fechou os seus pacotes de forma separada e vem sendo perseguido nesta competição. Fim da 8ª rodada da Taça Guanabara, tivemos 3 jogos, Nova Iguaçu e Boa Vista empataram por 1-1, a Portuguesa venceu o Audax no último minuto por 1-0 e o Flamengo venceu o Bangu por 3-0. O G4 do Campeonato Carioca fica neste momento com Flamengo 18, Fluminense 18, Nova Iguaçu 15 e Botafogo 14. Vasco e Portuguesa vem logo atrás com 13, Boa Vista 12 e Madureira 10 pontos. Lembrando que se o Vasco não ficar entre os 4 primeiros, terá que disputar a Taça Rio, que é um torneio que vai ser disputado entre o 5º, 6º, 7º e 8º, e apenas o campeão consegue a vaga para a Copa do Brasil. Um campeonato que eu já teria largado se não fosse essa maldita, né? Ou bendita, não sei, vaga na Copa do Brasil. Neste domingo, o Vasco entra em campo contra o Botafogo no estádio Newton Santos às 4 da tarde e o Botafogo deve ter um time alternativo. Isso porque o time disputa a segunda fase da Libertadores contra o Aurora da Bolívia, na quarta-feira, 9h30 da noite. O voo do Rio de Janeiro para a Bolívia são 16 horas, portanto, mais um dia de desgaste aos jogadores do Botafogo. Além de tudo, Luiz Henrique está lesionado e ainda passará por exames para ver a gravidade da lesão. Portanto, os jogadores mais experientes como o Tiquinho Soares, o Eduardo, acho que muito provavelmente serão poupados. O Botafogo deve entrar ali com um time misto, que não é um time muito ruim também. Não vamos achar que é porque vai entrar com alternativo que o Vasco vai ganhar de qualquer forma. Eu acho que isso aqui aumenta a nossa responsabilidade de encarar esse jogo à vera, né, e vencer o Botafogo no domingo. Porque se o Vasco não vence e o Botafogo vence, o Botafogo vai a 17,
O Nova Iguaçu enfrenta o Audax, deve ganhar aí a 18, e aí a classificação vai ficar muito distante. Então uma vitória neste domingo é essencial para o Vasco, até porque o Botafogo terá um time alternativo. Nos mapas de reforço, só atualizar aqui as negociações e especulações, que o Pedro Henrique fechou, ou está praticamente fechado com o Corinthians, e o Duqueiroz se acertou com o Grêmio. A questão do Duqueiroz envolvendo aquela sanção dos Estados Unidos, e a 777 não pôde contratar o jogador. Confirmados ainda só o Juan Esforza, que o Vasco deve anunciar, talvez até ainda hoje ou nos próximos dias. Os cruzamentos certos têm sido uma arma muito forte do Vasco no Campeonato Carioca. Foi uma boa arma no Campeonato Brasileiro 2023 também. E no Campeonato Carioca 2024, Lucas Piton é quem mais acerta cruzamentos, um total de 17. O segundo do Vasco é Dimitri Payet, com 12 cruzamentos certos, e o terceiro, Paulo Henrique, com 10. O destaque é que os três estão no top 10 do Campeonato Carioca, contando as outras equipes. O Piton é o primeiro, o Payet é o quinto e o Paulo Henrique é o nono colocado. Vamos ler um comentário da galera aqui, vai deixando o seu comentário aí, quem sabe ele não aparece na nossa próxima edição. O comentário é da Eliane Formigari. Olá, Mineiro, tudo bem? Tudo bem, Eliane, e você? Você falou em abandonar o campeonato. Não sou de comentar muito, mas eu disse, se eu pudesse, escolheria ter saído de campo no momento em que o Medel foi expulso. Infelizmente, depende desse campeonato para a Copa do Brasil. O Eliane, é exatamente o jeito que eu penso. Eu já queria ter tirado o time desse campeonato, talvez lá no jogo contra o Nova Iguaçu. Mas a gente teve paciência e agora um novo escândalo aí na partida contra o Fluminense. E eu falo, cara, eu só não tiro de campo, coloco o sub-20 para jogar, porque a gente precisa dessa vaga. É uma vaga que nos permite disputar o segundo maior torneio do país, um torneio que tem uma premiação muito robusta, premiação essa que não é só para o campeão, se você vai avançando de fase, você vai aumentando a sua premiação, e não dá para rasgar dinheiro, não dá para ignorar a Copa do Brasil. Então, enquanto tiverem essas vagas aí, a gente tem que disputar a Vera. Infelizmente, enfrentar esses gramados horrorosos, principalmente o do Maracanã, que tá um pasto, enfrentar essa arbitragem, no mínimo tendenciosa, não posso falar o que eu quero para não ser processado, não tem premiação se você ganha, a única coisa mesmo é essa vaga da Copa do Brasil que colocaram para salvar o campeonato estadual que estava prestes a terminar. Você quer mais conteúdo de Vasco? Eu vou deixar o card passando aqui no cantinho da tela, ó. É só você clicar e conferir, tem a saída do Capasso, entre outras informações. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!